Fala, torcedor rubro-negro. Hoje a especulação que eu trago é daquelas que fazem a nação tremer, que fazem a imaginação do torcedor viajar e que podem, sim, mudar o rumo do Flamengo no cenário mundial. Estamos falando de Neymar, o craque brasileiro, ícone global, intermediando um possível acordo do Qatar com o Mengão. Antes da gente mergulhar nessa história bombástica, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro dos rumores e bastidores mais quentes do Flamengo, sempre em primeira mão. Agora, vamos ao que interessa. Neymar é hoje muito mais do que apenas um jogador de futebol. Ele é uma marca mundial, um símbolo, um dos atletas mais midiáticos do planeta. E a ligação dele com o Qatar é fortíssima. Não podemos esquecer que foi o PSG, clube controlado pelo Qatar Sports Investments, QSI, que bancou a contratação mais cara da história do futebol, a ida de Neymar do Barcelona para Paris em 2017. Desde então, a imagem do craque brasileiro está totalmente associada aos investimentos cataris, que têm usado o esporte como plataforma global de marketing e projeção de poder. Mas onde entra o Flamengo nessa história? O Mengão vive um momento de crescimento absurdo. Não apenas dentro de campo, mas também fora dele. O clube já é a maior marca esportiva do Brasil, tem a maior torcida da América do Sul e está em constante expansão internacional. Para um investidor como o Qatar, que busca ampliar sua presença em mercados estratégicos, o Flamengo é simplesmente o parceiro ideal. E é aí que Neymar pode fazer a ponte. Ele conhece o Flamengo, respeita a força da nação e sabe o impacto que o clube tem no Brasil e no mundo. Com sua influência direta sobre dirigentes do Qatar e sua ligação com o QSI, Neymar poderia ser o intermediário perfeito para aproximar o Flamengo de um acordo histórico. Estamos falando de contratos de patrocínio que poderiam ultrapassar tudo o que já vimos até hoje no futebol brasileiro. Agora, torcedor, vamos imaginar os cenários possíveis. O primeiro é o mais óbvio, Qatar Airways estampando sua marca no manto rubro-negro. Essa companhia aérea já foi patrocinadora do Barcelona, já esteve em campanhas globais e hoje busca novos mercados. O Brasil é um destino natural para o Qatar e o Flamengo seria a vitrine ideal para essa expansão. Imagine Maracanã lotado, o Mengão entrando em campo com a Qatar Airways no peito e Neymar sendo o embaixador dessa campanha. Seria histórico. Outro cenário especulativo envolve os naming rights do estádio próprio do Flamengo. A gente sabe que o clube sonha com isso há anos. O Qatar, que tem histórico de financiar grandes arenas e eventos esportivos, poderia ser o parceiro ideal para bancar esse projeto. E mais, com Neymar como rosto da campanha, o impacto seria global. A mídia internacional não perderia a oportunidade de cobrir uma parceria desse tamanho e o Flamengo se consolidaria como potência mundial. Mas vamos além. O Qatar não pensa pequeno. Eles gostam de projetos ousados, de movimentos que chamam a atenção do mundo. Um possível acordo com o Flamengo poderia envolver não só patrocínio, mas também investimentos diretos em categorias de base, infraestrutura, tecnologia e até em contratações de impacto internacional. Estamos falando de transformar o Mengão em um verdadeiro superclube, comparável aos gigantes da Europa. E aqui entra uma especulação que faz qualquer torcedor rubro-negro arrepiar e se Neymar não apenas intermediar, mas também se tornar parte desse projeto? Não estamos falando apenas de futuro como jogador, mas de um papel de embaixador global, ajudando a promover o Flamengo no mercado internacional. Isso seria algo inédito. O maior craque brasileiro da atualidade, associado diretamente à maior marca esportiva do Brasil, em um projeto financiado por uma das maiores potências econômicas do mundo. Outro ponto que não podemos deixar de lado é o momento do futebol brasileiro. O mercado está aquecido, a visibilidade internacional nunca foi tão grande e o Flamengo está liderando esse processo. Um acordo com o Qatar seria um passo natural para consolidar essa posição. Enquanto outros clubes ainda tentam se equilibrar financeiramente, o Mengão estaria dando um salto para o futuro, se colocando lado a lado com Real Madrid, PSG e Manchester City em termos de estrutura e projeção global. Agora, vamos falar de números, porque a torcida adora imaginar o impacto financeiro. O PSG, por exemplo, recebe cifras bilionárias em acordos ligados ao Qatar. É claro que no Brasil os valores não chegariam a esse patamar imediatamente, mas um contrato desse tipo poderia facilmente ser o maior da história do futebol sul-americano.
Estamos falando de centenas de milhões de reais por ano, dinheiro suficiente para manter craques, investir em novas contratações e ainda modernizar toda a estrutura do clube. E o impacto midiático? Imenso. Imagina o Flamengo estampando Qatar Airways, com Neymar participando de campanhas publicitárias ao lado de jogadores de Mengão. Comerciais de TV, outdoors internacionais, redes sociais explodindo com conteúdos do Flamengo circulando na Ásia, na Europa e no Oriente Médio. Seria uma revolução na imagem global do clube, atraindo ainda mais fãs internacionais e consolidando o Flamengo como marca mundial. Outro detalhe especulativo interessante é que o Qatar poderia usar o Flamengo como porta de entrada para novos negócios no Brasil. O clube seria não apenas patrocinado, mas também parceiro em projetos sociais, culturais e esportivos. Isso criaria uma ligação ainda mais profunda, com benefícios que iriam muito além do futebol. E aí, torcedor, já imaginou o impacto disso tudo? Neymar, com sua influência e respeito global, ajudando o Flamengo a fechar um acordo bilionário com o Qatar. O Mengão virando protagonista não apenas na América do Sul, mas em todo o planeta. O Maracanã se transformando em palco de campanhas globais. Jogadores rubro-negros participando de eventos internacionais ao lado de estrelas mundiais. Isso não é apenas uma especulação, é um sonho que tem tudo para se tornar realidade. E vamos lembrar, o Qatar gosta de usar o futebol como vitrine. Eles já organizaram a Copa do Mundo, já transformaram o PSG em potência, já investiram em ligas e clubes pelo mundo. O próximo passo natural é entrar na América do Sul e não existe porta de entrada melhor do que o Flamengo. Por isso, torcedor, essa especulação faz todo sentido. Neymar tem os contatos, tem a influência e tem a motivação para ser o elo dessa negociação. O Flamengo tem a torcida, tem a marca e tem a ambição para abraçar um projeto desse tamanho. E o Qatar tem o dinheiro e a vontade de continuar expandindo sua presença no futebol mundial. É a combinação perfeita para uma parceria histórica. Agora vamos explorar todos os impactos esportivos, estratégicos e globais de um acordo do Qatar com o Flamengo e como Neymar poderia ser o protagonista dessa revolução rubro-negra. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente entra nos bastidores mais quentes do Mengão, com especulações que podem virar realidade a qualquer momento. Vamos começar pelo impacto dentro de campo. Um contrato desse nível traria uma injeção financeira sem precedentes no futebol brasileiro. Estamos falando de cifras bilionárias que poderiam permitir ao Flamengo manter seus principais craques, contratar reforços de peso internacional e até competir em igualdade com os gigantes da Europa em termos de salários e estrutura. Imagina a diferença entre hoje e amanhã. Jogadores que antes só sonhavam com a Europa poderiam, finalmente, considerar o Flamengo como destino prioritário. Isso muda completamente o cenário do futebol brasileiro e sul-americano. E não para por aí. Neymar, como embaixador desse possível acordo, poderia ser peça-chave em negociações para atrair estrelas internacionais. A presença dele seria um selo de credibilidade. Qualquer jogador que se perguntasse se vale a pena vir para o Brasil, veria Neymar, o Mengão e o Qatar envolvidos e perceberia que aqui existe um projeto sério, ambicioso e lucrativo. É um verdadeiro salto de patamar para o clube. Agora, vamos falar da rivalidade e do impacto midiático. O Flamengo, com um acordo desse porte, deixaria rivais históricos, como Palmeiras e Corinthians, em uma posição completamente diferente. Estamos falando de superar o mercado doméstico e começar a disputar atenção e investimento com clubes europeus. O que antes parecia impossível, contratar ou manter grandes nomes do futebol mundial, se tornaria realidade. O Flamengo, impulsionado por Neymar e pelo Qatar, poderia se tornar referência global em marketing, visibilidade e força esportiva. Outro ponto fundamental é a expansão internacional da marca Flamengo. Neymar é reconhecido mundialmente e tem seguidores em todos os continentes. Um acordo desse porte faria com que o Flamengo chegasse a lugares onde nunca esteve, mercados asiáticos, Oriente Médio e até nos Estados Unidos. Imagine produtos licenciados, merchandising, eventos globais e academias de futebol rubro-negras sendo abertas em parceria com investidores internacionais. Isso eleva a marca do Flamengo a níveis inéditos. E as categorias de base? Não podemos esquecer do futuro.
Com um acordo milionário, o Flamengo poderia investir massivamente em suas divisões de base, não só para revelar jogadores, mas também para criar centros de excelência esportiva, capacitação de treinadores e tecnologia de ponta em análise de desempenho. Isso transformaria o Mengão em referência continental e Neymar, como embaixador, seria o rosto desse projeto visionário. Agora, vamos explorar uma especulação que vai incendiar a torcida. Imagine se Neymar, em algum momento, optasse por atuar no Flamengo em partidas especiais ou amistosos internacionais como parte desse projeto. Ele poderia trazer visibilidade instantânea, enchendo estádios, gerando milhões em vendas de ingressos, merchandising e repercussão na mídia internacional. Cada jogo seria um espetáculo global e o Flamengo se consolidaria como um clube que não só compete, mas influencia o futebol mundial. O Qatar, por sua vez, também teria enormes benefícios. O país já investiu no PSG e sabe como transformar clubes em vitrines globais. Com o Flamengo, eles teriam acesso a um mercado gigante, com milhões de torcedores apaixonados e engajados, além da possibilidade de parcerias comerciais em setores estratégicos: turismo, tecnologia, educação e entretenimento. Isso transformaria o Flamengo em uma plataforma global de negócios e Neymar seria o elo perfeito para viabilizar tudo isso. Não podemos deixar de lado a comparação com gigantes europeus. PSG, Manchester City e Real Madrid são exemplos de clubes que têm investidores poderosos por trás. Agora, imagine o Flamengo se aproximando desse patamar, Neymar como embaixador, Qatar como investidor e o clube dominando não apenas o cenário sul-americano, mas ganhando relevância mundial. Isso não é apenas sonho, é especulação com base em sinais reais de mercado e influência global. E tem mais, patrocínios secundários e merchandising. Com um acordo desse nível, outras marcas internacionais passariam a se interessar pelo Flamengo. Grandes empresas de tecnologia, moda, automóveis e entretenimento poderiam se associar ao clube, aumentando ainda mais a receita e a visibilidade global. Isso geraria um efeito cascata, onde cada novo investimento potencializa o anterior, criando uma verdadeira máquina de crescimento e projeção internacional. Agora, torcedor, vamos ao lado estratégico e político do futebol. Neymar, sendo o intermediário, cria uma narrativa poderosa que envolve paixão, nacionalidade e influência global. Ele se torna o elo entre um investidor rico e visionário e o maior clube do Brasil. A história por trás disso é sensacional. Um craque brasileiro, reconhecido mundialmente, usando sua imagem para elevar o Flamengo a um novo patamar. É um enredo perfeito para mídia, redes sociais e, claro, para o coração de cada torcedor rubro-negro. Por fim, o que isso significa para a nação? É a possibilidade de ver o Flamengo se tornar referência não apenas em campo, mas no mundo inteiro, com Neymar sendo o rosto desse movimento. É imaginar um futuro onde o Mengão não tem limites, onde investimentos internacionais impulsionam infraestrutura, elenco, marketing e visibilidade global. Um cenário que, se confirmado, mudaria para sempre a história do clube. Então, torcedor rubro-negro, essa especulação é daquelas que você não pode deixar passar. Neymar intermediando um acordo do Qatar com o Flamengo pode parecer distante, mas todos os sinais indicam que não é impossível. É ousadia, é ambição, é visão de futuro. E enquanto outros clubes sonham, o Flamengo, impulsionado por craques e investidores globais, pode transformar o sonho em realidade. E antes de terminar, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com toda a nação rubro-negra. Aqui você fica por dentro dos rumores mais quentes, das especulações mais ousadas e das histórias que podem mudar o Flamengo para sempre. O Mengão está pronto para dominar o mundo e Neymar pode ser a chave desse futuro histórico.